Você já se perguntou por que Moisés, o grande profeta que liderou os israelitas para fora do Egito, não conseguiu alcançar a terra prometida por si mesmo? Esta é uma pergunta que fascina estudiosos, teólogos e curiosos há séculos. Moisés, uma figura imponente nas religiões abraâmicas, é um homem de profunda importância e influência. Sua história está entrelaçada nas tramas da história, moldando culturas e fé. Na Bíblia, Torá e Alcorão, ele é retratado como um líder carismático, um profeta e um legislador encarregado de uma missão extraordinária. Essa missão, como muitos de vocês devem saber, era liderar os israelitas para fora do Egito, longe do reinado cruel do faraó e em direção a uma terra que jorrava leite e mel. Foi uma jornada cheia de desafios, repleta de milagres e marcada pelo divino. Moisés, com sua equipe na mão e fé no coração, guiou seu povo pelo deserto, separou o Mar Vermelho e fez brotar água de uma rocha. No entanto, apesar desses feitos heróicos, a Terra Prometida, o objetivo final dessa jornada árdua, permaneceu elusiva para ele. Agora você pode se perguntar por quê. Por que o homem que falou com Deus, que tinha poder divino, que liderou uma nação inteira, foi negado o prazer de pisar na terra pela qual ele se esforçou tanto para alcançar? Para desvendar esse enigma, precisamos mergulhar mais fundo na vida de Moisés, em suas ações e nas circunstâncias que cercaram essa jornada épica. Precisamos explorar as nuances de seu caráter, a natureza de sua relação com Deus e a dinâmica de sua liderança. É uma história que transcende o tempo, que combina a fragilidade humana com a vontade divina, uma história que ecoa com lições até hoje. Vamos explorar as crônicas da vida de Moisés e descobrir a resposta para esta pergunta intrigante. A história de Moisés começa no Egito, onde ele nasceu em um período de grande tumulto. Era uma época em que os hebreus estavam escravizados, suas vidas cheias de dificuldades e desespero. No meio dessa opressão, um menino nasceu em uma família hebraica destinada a alterar o curso da história. Seus pais, temendo pela vida dele devido ao decreto do faraó de matar todos os recém-nascidos hebreus, fizeram uma escolha audaciosa. Eles construíram um pequeno cesto à prova d'água e colocaram seu filho dentro, lançando-o à deriva no rio Nilo. O bebê flutuou rio abaixo até ser descoberto por ninguém menos que a filha do faraó. Comovida pela compaixão, ela decidiu criar a criança como sua própria, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado da água. Crescendo no palácio real, Moisés recebeu a melhor educação disponível no Antigo Egito, aprendendo sobre ciência, matemática, escrita e até táticas militares. No entanto, apesar dessa criação privilegiada, Moisés não conseguia esquecer suas raízes hebraicas. Seu coração ansiava pela libertação de seu povo. Um dia, a vida de Moisés deu uma reviravolta drástica. Testemunhando um feitor egípcio espancando brutalmente um escravo hebreu, ele foi consumido pela raiva. Em um ato de fúria, ele matou o feitor, uma ação que teria graves consequências. Seu crime foi descoberto e Moisés, antes um príncipe do Egito, tornou-se um homem procurado. Temendo represálias, Moisés fugiu do Egito, deixando para trás as luxúrias da vida real. Ele encontrou refúgio em Midian, uma terra distante da crueldade e da injustiça do Egito. Lá, ele se tornou um humilde pastor, muito diferente de seu antigo status. Mas essa existência aparentemente comum o estava levando para um destino extraordinário. Após matar um feitor egípcio, Moisés fugiu para o deserto, preparando o cenário para um encontro divino que mudaria sua vida para sempre. Na solidão do deserto, Moisés teve um encontro divino que o colocaria em um caminho para libertar seu povo. A paisagem árida do deserto se transformou em um espaço sagrado quando uma moita, aparentemente em chamas mas não consumida pelas chamas, chamou sua atenção. Aqui, Moisés ouviu a voz de Deus falando de dentro do fogo. Esse encontro marcou um ponto de virada na vida de Moisés. No decurso da história, Deus incumbiu Moisés de uma tarefa monumental: voltar ao Egito e libertar os israelitas de seus grilhões de escravidão. Armado de fé e um cajado de pastor, Moisés, o outrora relutante príncipe do Egito, abraçou seu destino como líder. O coração do faraó se endureceu e ele recusou libertar os israelitas. Assim, Deus desencadeou uma série de pragas devastadoras sobre o Egito,
cada uma mais horrível que a anterior, até que finalmente o faraó cedeu. Com a bênção de Deus, Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Sua jornada estava repleta de perigo e incerteza. Eles enfrentaram um mar intransponível à frente e o exército do faraó atrás. Mas Moisés, inabalável em sua fé, ergueu seu cajado e o mar se abriu, proporcionando um caminho para os israelitas atravessarem. Esse evento, conhecido como Êxodo, foi um momento crucial marcando a fuga dos israelitas de séculos de opressão. Sua jornada pelo deserto foi exaustiva e testou a fé dos israelitas. Moisés, no entanto, permaneceu firme, guiando-os pelo deserto com determinação inabalável. Eles receberam maná do céu e água de uma rocha golpeada, milagres que os sustentaram no árido deserto. Após uma jornada angustiante, os israelitas finalmente chegaram à borda da terra prometida. Mas Moisés não os acompanharia na entrada. Apesar de sua liderança incansável e fé inquebrantável, Moisés estava destinado a ver a terra prometida apenas de longe, um lembrete comovente de que até os maiores líderes não estão isentos de tribulações. No entanto, sua história serve como um testemunho duradouro do poder da fé e da vontade de liderar contra todas as probabilidades. Apesar de guiar seu povo até a borda da terra prometida, Moisés não a pisaria. Mas por quê? À medida que aprofundamos na narrativa, nos deparamos com um evento que marca um ponto de virada na jornada de Moisés. Os israelitas, como de costume, estavam resmungando pela falta de água no deserto. Em resposta, Deus ordenou a Moisés que falasse com a rocha a fim de fornecer água para seu povo. No entanto, em um momento de raiva e frustração, Moisés golpeou a rocha 2 vezes com seu cajado em vez de falar com ela, conforme ordenado. A água jorrou, saciando a sede dos israelitas. Mas esse ato de desobediência não passou despercebido por Deus. Esse único ato é frequentemente referido como o pecado de Moisés. Não foi um pecado de imoralidade ou idolatria, mas um pecado de desobediência e falta de fé no comando de Deus. A ação de Moisés foi uma divergência da instrução específica de Deus. E ao fazê-lo, ele deixou de manter a santidade de Deus aos olhos dos israelitas. Compreensivelmente, você pode questionar se esse ato de desobediência foi tão grave a ponto de merecer uma punição tão severa. A resposta reside nas expectativas que Deus tinha para Moisés. Como líder, Moisés era mantido a um padrão mais elevado. Suas ações não eram apenas suas, mas serviam de exemplo para todos os israelitas. Sua desobediência, portanto, tinha implicações maiores. A resposta de Deus foi rápida e inequívoca. Apesar da súplica de Moisés por misericórdia, Deus decretou que ele não entraria na terra prometida. Em vez disso, ele apenas a veria de longe, do Monte Nebo. Isso foi, de fato, uma consequência grave para um homem que dedicou sua vida a liderar seu povo até essa terra de leite e mel. Imagine a desolação de Moisés, parado no Monte Nebo, contemplando a terra prometida, mas sabendo que nunca poria os pés ali. Foi um lembrete tocante das consequências da desobediência, mesmo para um homem tão grandioso como Moisés. Moisés, o grande libertador, foi deixado para vislumbrar a terra prometida de longe, mas nunca entrar nela. A jornada de Moisés terminou no Monte Nebo, com vista para a terra pela qual ele havia lutado tanto para alcançar. Foi aqui que ele deu seu último suspiro, sem nunca chegar a pisar na terra prometida. No entanto, ele permaneceu como um farol de esperança e perseverança para seu povo. A morte de Moisés marcou o fim de uma era, mas sua influência continuou a ressoar. Seu legado está profundamente entrelaçado na trama das principais religiões do mundo, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islã. Sua vida e ensinamentos, suas lutas e suas vitórias servem como um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder da fé. Sua história também é uma lição de liderança. Moisés liderou seu povo para fora da escravidão, através do deserto e até a beira da terra prometida. Sua liderança não foi imaculada. Ele cometeu erros, enfrentou dúvidas e até questionou Deus. No entanto, ele se elevou acima desses desafios, guiado por sua fé e seu compromisso com seu povo.
O aspecto humano de Moisés é incrivelmente cativante. Ele não era um super-herói, mas um homem. Um homem escolhido por Deus, sim, mas ainda um homem com forças e fraquezas. Sua vida nos ensina que mesmo aqueles escolhidos e abençoados por Deus não estão imunes às fragilidades humanas. A vida de Moisés é um testemunho do poder do arrependimento e da possibilidade de redenção. Apesar de suas transgressões, ele foi capaz de encontrar perdão e continuar sua missão. Isso serve como um lembrete poderoso da misericórdia e compaixão inerentes ao divino. As ações de Moisés, tanto suas vitórias quanto seus erros, tiveram implicações de longo alcance. Sua desobediência nas águas de Meribá custou-lhe a oportunidade de entrar na terra prometida, lembrando-nos de que nossas ações têm consequências, às vezes severas.